Olá meus caros, aqui é o Corvo. Black Christmas, filme canadense de 1974, continua sendo o melhor filme de horror que utiliza o cenário natalino como plano de fundo. Ele ganhou mais de um remake no decorrer das décadas e todos foram péssimos, sem exceção, completamente distantes da ambientação original criada pelo diretor Bob Clark e intensificada pela atuação da atriz Olivia Hussey. Não é nenhum exagero dizer que, exceto pelo Black Christmas original e também o Halloween original, de John Carpenter, filmes de horror em datas festivas são todos tranqueiras. Eles não têm nada a acrescentar que seja cinematograficamente relevante, e não passam de meras cópias dos filmes citados, que por sua vez já haviam sido fortemente inspirados pelo trabalho de Alfred Hitchcock e os diálogos italianos de Mario Bava e Dario Argento. Com isto esclarecido, o fato em si não impedia que vários filmes com tal premissa fossem feitos, e eles sempre continuarão sendo, porque mesmo que não façam rios de dinheiro, como os blockbusters, eles ainda são capazes de se pagar e gerar um lucro razoavelmente bom. Em momentos onde a popularidade do gênero slasher volta a ficar um pouco maior, então o tal lucro é praticamente assegurado, independente da qualidade do produto final. Durante os anos 80, os estúdios sequer tinham a necessidade de assegurar um bom nível. O interesse do público em si já cobria todos os custos, algo que o filme que abordo hoje, chamado Silent Night, Deadly Night, de 1984, deixa bastante evidente. Embora o gênero já se encontrasse saturado naquele ponto, a estratégia de polemizar e escandalizar, constantemente adotada pelos estúdios da época, ainda funcionava de maneira muito efetiva. E a razão para isso é que as mídias responsáveis pela crítica de tais filmes eram formadas por gente tacanha, estúpida e conservadora, que facilmente mordia o anzol que os produtores jogavam a eles. Caso o ouvinte seja uma pessoa adulta e esclarecida na vida, que recebeu o mínimo de formação educacional básica, já deve ter se dado conta de que o Natal não tem nada a ver com paz, fraternidade, justiça e o amor cristão. É simplesmente uma data comercial, criada para aquecer as vendas de fim de ano, injetar dinheiro na economia, que por sua vez só se importa com o lucro e nada mais. Não é identificável neste período do ano nenhum aspecto que possamos apontar como uma vivência real, profunda e comprometida da ética e moral cristã, de amor e solidariedade. No Natal, quem tem dinheiro esbanja e come mais do que a boca, ostentando mesas fartas que serão, em sua maioria, descartadas posteriormente, sobras que irão para o lixo. Do lado de fora de suas confortáveis casas, entupidas de produtos comprados através do verdadeiro espírito de fim de ano, que é o do consumo, milhões de pessoas continuam passando frio, fome e sendo violentadas das mais variadas formas. Nota-se rápido que o espírito do consumo anda lado a lado com o espírito da hipocrisia, e a esmagadora maioria dos países que celebram o Natal falam muito sobre os valores do menino que nasceu em Belém, mas sem o menor compromisso de viver efetivamente esses valores no dia a dia. Utilizam-nos para apenas aplacar a culpa oriunda dos atos bárbaros praticados no ciclo anual, sem a menor intenção de torná-los parte da vida cotidiana, coletiva. Não é mais do que a mesmíssima coisa que acontece, por exemplo, semanalmente nas missas e cultos, onde todos entram em templos suntuosos e por uma hora fingem arrependimento e desejam expiação, mas ao colocar os pés do lado de fora, voltam a ser as pessoas mesquinhas, apáticas e insensíveis de sempre. Hipocrisia pura e simples. Quando um filme se propõe a esfregar essas questões na cara das pessoas, o quanto elas são podres, assim como também é a sociedade em que vivem, a represália, como falei, é praticamente garantida. Os hipócritas não suportam quando seu comportamento falso e corrupto é exposto. Eles lutam para que não seja arranhada a imagem idealizada de que, pelo menos uma vez no ano, eles sejam puros e dignos. Sendo assim, o que a Tristar Pictures fez com Silent Night, Deadly Night não tinha como dar errado. Era certeza
que eles irritariam profundamente essas pessoas, que inclusive preenchiam também várias redações jornalísticas espalhadas pelo território americano. A divulgação e marketing gratuito viriam rapidamente com o ódio que seria direcionado para o filme, o que previsivelmente aconteceu. Os produtores e o elenco do filme afirmam ter ficado surpresos com a retaliação, mas eu, Corvo, não nasci ontem, e nem também sou estúpido como os críticos do filme, essa gente burra que previsivelmente mordeu o anzol. Silent Night, Deadly Night ficou um pouco mais de uma semana em cartaz, antes de ser banido. Estima-se que, caso ele tivesse ficado durante todo o ciclo, a TriStar teria arrecadado algo em torno de 20 milhões com ele. Mas apenas com 10 dias de exibição, ele já havia arrecadado o suficiente para cobrir os custos da produção e gerar lucro. O investimento feito nele foi de $750 mil e ele fechou a bilheteria do cinema com aproximadamente 2,5 milhões. Como eu disse, dinheiro feito apenas em 10 dias. Mas o ódio da onda conservadora, que acusava o filme de estar maculando a imagem do Papai Noel e do espírito natalino, pervertendo a visão que as crianças tinham do personagem fictício, só fez com que o interesse no filme aumentasse. Previsível, né? Assim que ele foi retirado das salas de cinema, ele foi expandido para a versão de vídeo e as vendas dos exemplares também não foram poucas. Ele continuou arrecadando. E desde então, Silent Night, Deadly Night, que virou mais uma franquia slasher de filmes sofríveis, passou a ser considerado um cult classic. De todos os exemplares lançados, o primeiro filme é sem dúvida o mais sólido, ultrajante e brutal na minha avaliação. Devido aos aspectos abordados, considero um filme deveras pesado. E digo isso não pela violência gráfica, um requisito básico e recorrente nos slashers, mas em virtude de como a hipocrisia e a violência disfarçada de bons costumes transformaram o pequeno e inocente Billy em um monstro incontrolável. A história de Billy é uma história de constantes abusos físicos e mentais. Quando era pequeno e inocente, o menino fantasiava um encontro com o Papai Noel. E ao visitar seu avô com os pais em um sanatório, o ancião, com graves problemas psiquiátricos, diz a Billy que Noel era alguém que presenteava os meninos bons e punia os meninos maus. Quando o avô pergunta a Billy se ele havia se comportado durante o ano, e ele responde que não, o ancião amedronta o menino, é agressivo com ele, e o faz crer que o Papai Noel viria naquela noite para puni-lo. Este é o primeiro elemento crítico do filme. Na realidade, ele está exibindo o que culturalmente muitos pais e mães fizeram e continuam fazendo com crianças de colo, criando seres imaginários, ilusórios apenas para coagi-los a acessarem um comportamento inadequado. A maioria dos pais e mães não tem a menor condição mental para exercerem a paternidade e maternidade, uma triste realidade. E seus métodos quase sempre envolvem algum elemento de chantagem, manipulação ou coerção. E o mais irônico da história toda é que depois os mesmos pais e mães se assustam quando seus filhos passam a fazer o mesmo com eles e com outras pessoas. Sobre Billy, a confecção do monstro que ele se tornaria não para por aqui. Na mesma noite, um assaltante homicida que utilizava a fantasia de Papai Noel como disfarce aborda e mata brutalmente sua família na estrada. Billy assiste a cena toda. Traumatizado pelas palavras do avô e por estes acontecimentos, ele passa os anos seguintes da infância à adolescência em um orfanato que é gerenciado por uma madre cujos métodos são para lá de questionáveis. Os valores desta mulher pouco têm a ver com amor, compreensão e empatia, ou seja, eles não são valores cristãos na realidade. Ela vem de uma tradição arcaica abominável da igreja, onde a educação é resumida ao ato de punir. Punir o comportamento inadequado. Traduzindo, a mulher surra espanca as crianças sempre que fazem algo errado. Não há diálogo, não há esclarecimento, não há escuta, não há pedagogia. Apenas tirania e tortura, física e mental. Como podem perceber, Billy encontra um cenário no orfanato que não é nada além de uma mera continuidade das coisas macabras que já haviam sido ditas a ele anteriormente. Se você é o menino mau,
o Papai Noel te pune. O que ainda foi efetivado na morte dos pais, quando o menino sequer ainda havia formado sua personalidade. No orfanato, a Madre Superiora ensina: se você faz algo indevido, você tem que ser punido. E assim, vemos uma continuidade do trauma se desenvolvendo. O que já havia sido uma experiência absurdamente traumática para uma criança em formação, com os anos ela vai sendo solidificada graças aos constantes castigos físicos e mentais que Billy recebe da Madre Superiora. Esta criança não recebeu nenhum tipo de tratamento psicológico ou apoio emocional que ajudasse a superar o episódio traumático da morte dos pais. Pelo contrário, só houve reforço dos valores doentios, sádicos e genocidas que simbolicamente acabaram sendo condensados numa figura única, representada pelo Papai Noel. Anos mais tarde, quando Billy é forçado a reintegrar a sociedade, ter seu primeiro emprego, ele é colocado na função de Papai Noel, da loja que o contratou. E o que vocês acham que aconteceria? É mais do que óbvio. É a partir deste momento que Billy externaliza todos os traços patológicos que se tornaram mais graves e não foram tratados. Ele encarna a figura do Papai Noel, que em sua mente a função é de punir, do mesmo modo que seu avô lhe disse que o assassino dos pais reafirmou e que a Madre Superiora consolidou. É deste ponto em diante do filme que começa a matança desenfreada, caracterizando a obra em si, efetivamente, como um slasher. A premissa de Silent Night, Deadly Night é muito boa. A questão é que ao mesmo tempo ela é deveras perturbadora pelo filme lidar com violências físicas e simbólicas do mundo real, escondidas e dissimuladas em datas comemorativas e discursos morais hipócritas, sem qualquer comprometimento com a ética e com a dignidade humana. E é por isso que considero este filme um dos mais pesados e violentos da sua safra, mesmo que ele não seja graficamente chocante. Os efeitos práticos não são tão refinados como aqueles feitos por Tom Savini, por exemplo. O fato de acompanharmos uma criança sendo brutalizada é aquilo que realmente embrulha o nosso estômago, e não necessariamente as mortes causadas por Billy posteriormente. Enquanto assistimos a criança sofrer, sofremos com ela. Sofremos por algo que é real e tátil do mundo, que podemos identificar no dia a dia. Quando o filme se torna efetivamente um slasher, é aí que ele cai na ficção. Esta é a parte onde enxergamos apenas a ficção. É onde Silent Night, Deadly Night se transforma em apenas outro slasher na pilha de muitos outros que já haviam sido lançados até então. Por tais constatações, acredito que o cult following que o filme recebeu se justifica. Ele é de fato diferente, em termos de narrativa e estrutura, dos seus antecessores. A primeira hora se organiza dentro de uma estrutura dramática que praticamente inexistia dentro do subgênero. E outro recurso interessante do filme é proporcionar a sensação de que ele não é um slasher de vilão único. Billy não é o único antagonista, muito pelo contrário. Vemos que o monstro que ele se tornou foi construído por vários atores, responsáveis por deformá-lo e, neste sentido, se tornando também culpados por toda a desgraça desencadeada. A negligência que ele sofreu foi grande demais, e mesmo que ele seja um monstro que efetivamente trouxe um Natal sangrento para muitas pessoas, ele está longe de ser a única pessoa com as mãos sujas. Finalizo minha fala por aqui. A todos, como sempre, deixo um terno abraço, que é necessário todos os dias, não apenas na data em questão, e desejo que o compartilhem também, especialmente com aqueles que mais precisam dele. Saudações, Corvides!